Garota, sozinha, enfrenta a entidade e revela os segredos sombrios do ritual dos vizinhos. O dia amanheceu cinzento quando Lucas chegou à aldeia. Ele esperava a tranquilidade, mas o ar havia uma tensão estranha. Como se os pássaros sussurrassem entre si, algo que ele não conseguia entender. A vila estava presa no tempo, com casas de pedra cobertas de musgo e janelas que pareciam olhos observando cada movimento do forasteiro. Ele checou a mala, o impulso de avaliar suas escolhas. Lucas precisava de paz e a vida isolada era o que almejava. Ao cruzar a praça central, ouviu murmúrios, vozes que pareciam sair das paredes. Cuidado com Dona Cláudia, disseram as velhas. Ela nunca deveria ter aparecido com aqueles olhos costurados. O estômago de Lucas embrulhou. O presságio era claro. A porte daquela mulher, tão horrenda, pairava como uma sombra e ninguém ousava discutir o assunto abertamente. As crianças, com sorrisos temerosos, corriam pela praça ao anoitecer, mas não para brincar. Evitem os escuros, advertiu Dona Lourdes, uma senhora de olhar profundo e voz cavernosa. Elas aparecem quando a lua se esconde, trazendo os medos com elas. Seu aviso soou como um eco à sua mente ansiosa. Naquela noite, a curiosidade dominou Lucas. Ele decidiu investigar os sussurros da aldeia. A lua alta iluminava seu caminho. Quando vozes infantis começaram a chamá-lo, timbres delicados e quase melodiosos. Lucas, venha brincar. A sensação de frio subia pela sua espinha. Ao seguir as vozes, ele encontrou um círculo de árvores que pareciam sussurrar segredos das raízes à copa. Era uma cena ensurdecedora. Crianças apareciam, com rostos pálidos e olhos brilhantes, olhos que pareciam refletir o próprio medo. De repente, ele percebeu que estava cercado. As crianças não pareciam reais, eram sombras sem forma. Um nó se formou em sua garganta. E quando acertou o olhar sobre um deles, viu que as costuras nos olhos de Dona Cláudia estavam ali, nas faces das crianças. A escuridão as engolia. Ele estava preso em um ritual sinistro, com os ecos de suas próprias fraquezas reverberando em sua mente. Os risos se tornaram gritos, e a dor pulsava com cada batida do seu coração. Desesperado, Lucas tentou fugir, mas as vozes o seguravam. Você é parte disso, Lucas. Seu passado é o que nos dá força. Ele hesitou. Lembranças de uma infância assombrada voltaram como relâmpagos em sua mente. A chave para romper o ciclo sombrio estava escondido ali, em sua própria história familiar. Ele olhou para os rostos dos vizinhos na manhã seguinte, sabendo que cada um deles guardava segredos horrendos. O ar estava denso com o peso do que não era dito. A paisagem pedia um desfecho, mas no fundo, Lucas sabia que a luta estava apenas começando. Quem realmente estava no controle em meio a tantos medos? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas caminhou pela vila.
O ar estava pesado, quase opressivo. Ele olhou para os rostos familiares dos vizinhos que passavam, todos parecendo tão afetuosos, mas ao mesmo tempo havia uma distância neles. Seria aquele um lugar seguro? Ele não tinha certeza. No fundo do seu ser, a sensação de que algo estava muito errado persistia. Aquelas crianças, aquelas vozes. Seu coração batia forte e a lembrança de Dona Cláudia, sua morte grotesca, ainda ecoava em sua mente. O que aqueles olhos costurados realmente representavam? Depois daquela visão assombrosa, ele sentiu que precisava de respostas. Foi então que decidiu visitar a casa dela. Os sussurros da aldeia ardendo em sua mente, ele se aproximou da construção, agora envolta em sombras densas. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando um interior empoeirado, cheio de objetos esquecidos. Enquanto explorava cada cômodo, encontrou um diário sob uma pilha de livros antigos. Abriu-o e suas páginas transpuseram imagens de rituais bizarros, de histórias de dor e sacrifício, algumas incompreensíveis, outras aterrorizantes. Era um registro de suas experiências. Mas havia algo mais. Desenhos de rostos conhecidos, todos com olhos costurados, e um símbolo que ele reconheceu. O mesmo que viu nas árvores, o mesmo que seus vizinhos pareciam temer. Um frio percorreu sua espinha. Aquilo não era só uma esfória, era uma confissão. Então um barulho fez Lucas parar. O ranger se transformou em um sussurro, e as vozes infantis voltaram a chamá-lo, mais insistentes. Ele queria correr, mas a curiosidade o prendia. Fora da janela, viu as crianças novamente, desta vez com um brilho estranho. Mas havia algo diferente. Uma figura alta e sombria emergiu entre elas. O coração de Lucas parou. Era Dona Cláudia, como se estivesse se manifestando. Ela não estava morta. Ela se movia com uma graça perturbadora, um sorriso nos olhos costurados, o qual não era mais aterrorizante. Era hipnotizante. As crianças a rodeavam em adoração. Um medo profundo começou a se misturar com uma traiçoeira fascinação. Ele não entendia. O que estava acontecendo? Como tudo se ligava? Lucas chamou por ela, sentindo a urgência da situação. Dona Cláudia! Sua voz ecoou em um misto de medo e desespero. As crianças voltaram-se para ele, agora com expressões de pura alegria, mas em um etéreo contraste. Suas vozes murmuravam segredos. Vem brincar, Lucas. Vem descobrir a verdade. Dona Cláudia avançou, tocou sua mão, e um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Ele viu vislumbres de sua infância. Momentos que pensou que estavam enterrados. A tristeza da perda, a culpa, os pesadelos que nunca o deixaram. Era como se Dona Cláudia estivesse se alimentando disso, extraindo seu medo para dar vida a algo maior. Então, uma luz ofuscante explodiu, e a figura que não era o que parecia. A verdade penetrou como um raio. Dona Cláudia era a guardiã de um ritual antigo, um dispositivo que prendia os medos da aldeia em um ciclo interminável. O entendimento cruel caiu sobre ele. Todos ali estavam presos, inclusive Lucas. E assim, a voz infantil agora soou mais alta. Você sempre fez parte disso, Lucas. Você tem que escolher ser um dos nossos ou enfrentar a verdade. Ele recuou, atordoado, um vazio tomando conta dele. Como assim? Lucas encarou os rostos familiares dos vizinhos.
agora distorcidos em risadas, celebrando uma escolha que ele não havia feito. O nó em sua garganta cresceu. Ele estava cercado por sombras que antes eram amigos e conhecidos. Enquanto Lua subia, uma revelação cortante o atingiu. Aquilo era apenas o início. Ele ainda não sabia do que era capaz de fazer ou até onde estava disposto a ir para se libertar. Agora a luta tinha um novo significado. Naquela noite, 8 olhos se voltaram para Lucas, e ele soube que o jogo tinha mudado. O que viria a seguir? Ele fechou os olhos, uma maré de desespero e determinação misturando-se em seu ser. Não havia mais como voltar atrás. Lucas recuou, atordoado, enquanto os olhos exultantes das crianças o encaravam, cercando-o como um bando de sombras alegres. O cheiro da terra molhada pelos recentes chuviscos envolvia tudo, mas nada se comparava ao peso das revelações pulsando em sua mente. Ali, diante de Dona Cláudia, o mundo começava a girar de maneira absurda. Ele sentiu o coração apertar ainda mais. Ser parte daquele ritual? Jamais! Mas como escapar quando o eco da escolha já reverberava nas vozes infantis? Então, com um movimento brusco, a figura de Dona Cláudia avançou, e algo ao redor deles mudou. As árvores ao redor, antes sussurrantes, agora pareciam gemer, como se suportassem a dor do que estava prestes a acontecer. Vem brincar, Lucas, elas murmuravam. Assim que estava prestes a protestar, a atmosfera se alterou abruptamente. Uma rajada de vento soprou, interrompendo a sinfonia de vozes. Um grito rasgou a noite. Foi então que Lucas viu, no fundo do círculo, uma figura alta e esquelética emergiu das sombras. Seu coração quase parou. A criatura era uma imagem distorcida do que uma vez conhecera. Ele reconheceu a silhueta. Era o velho Miguel, o jardineiro da vila, aquele que sempre sorria ao cumprimentá-lo na infância. Mas agora seus olhos estavam vazios. Ele avançava com uma aparência fantasmagórica, como um espectro surgindo da terra. A agitação no ar aumentou. A risada das crianças desapareceu em um silêncio palpável. Lucas percebeu que havia algo errado, muito errado. A expressão no rosto de Dona Cláudia mudara drasticamente, de hipnotizante para aterrorizante. Ele não deveria estar aqui, sussurrou a figura em tom angustiado. As sombras das crianças se contorceram, formando um emaranhado de formas disformes. Os rostos familiares dos vizinhos agora estavam distorcidos, seus sorrisos se transformando em expressões de pavor. Ele está de volta, uma criança gritou, enquanto as outras retrocediam, agora pálidas como a lua. Lucas piscou, tentando entender. O antigo jardineiro, uma figura de seu passado que sempre trouxera um sorriso, agora se tornava seu terror. Os antigos acordaram. Ele ecoou. E a voz era um misto de dor e fúria. Uma punhalada de verdade atingiu Lucas. As crianças, os sussurros, tudo fazia parte de uma história que ele ignorava. E Dona Cláudia era a guardiã. Mas de quê? Então, uma memória lhe veio à mente, um sussurro esquecido. As histórias que a avó contava sobre o ritual de proteção e o sacrifício que a aldeia realizava. Mas o que era necessário sacrificar? Tinha ele mesmo um papel, uma contribuição para esse ritual? A figura de Miguel se aproximou e, num gesto amplo, apontou para Lucas. Você é o escolhido, gritou, e as madeixas oscilantes de vento
formaram uma dança sinistra. O horror o consumiu. Não, não posso! Sua voz falhou. Você precisa decidir, Lucas. Não há escolha a não ser encarar a verdade. As palavras o atingiram como uma onda de choque. Uma lembrança aterradora de quando ele mesmo riu daquelas histórias infantis. Nesse instante, algo se quebrou dentro dele. O chão sob seus pés vibrou. O que ele realmente entendia, o que realmente sabia sobre seus vizinhos, sobre aquela aldeia. As risadas deixaram espaço para um grito surdo que ecoou na noite. Havia um segredo que transcendeu os olhos costurados e que agora o colocava em perigo. E ali, à beira de um colapso que não tinha como prever, Lucas percebeu que a luta apenas começara, como se tudo se preparasse para uma revelação definitiva. Um terrível suspiro passou pela brisa. Ele olhou para Dona Cláudia, que agora parecia triste, quase implorando. A escolha é sua, mas não se esqueça. Quem aqui deve sacrificar algo não somos nós, mas você. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. E repentinamente, as crianças começaram a cantar, um canto ancestral que arrepiava os cabelos. Com a tensão no ar, ele soube que as respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas a que custo? O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E com isso, o destino da aldeia e o dele. As sombras dançavam, e a escuridão olhava diretamente para ele. Ele respirou fundo. O que mais ele estava prestes a descobrir? Lucas olhou para Dona Cláudia, seus olhos costurados brilhando sob a lua. O medo o paralisava, mas havia uma força dentro dele, uma vontade de lutar. As crianças cercavam-no, suas vozes ecoando em uníssono. Você é nosso agora. Venha brincar. Ele sentiu as sombras apertarem ao seu redor, a escuridão se envolvendo como uma rede. Mas antes que pudesse sequer reagir, a figura de Miguel avançou para a frente. Ele não é o que você pensa. Ele não é nosso! Gritou com uma voz que reverberou como trovão, fazendo o ar tremer ao redor deles. A tensão era palpável. Um silêncio que se estirava como um fio, prestes a arrebentar. Dona Cláudia hesitou, seus olhos reluzindo, confusos. Miguel, você não pode estar aqui, disse, sua voz quase suplicante. Lucas estava atordoado. O jardineiro, que sempre sorriu para ele, agora parecia uma sombra do que era. Seus olhos vazios como poços sem fundo. A figura emanava uma aura de desespero, e Lucas sentiu a urgência em seu tom. O ritual está mudando, Lucas. Você é a chave, mas não para eles. Escute! Miguel estendeu a mão, gesticulando freneticamente. As crianças começaram a recuar, a alegria em seus rostos se transformando em confusão. Lucas ficou paralisado, dividido entre correr e ouvir. Me diga a verdade, Lucas gritou. Quem são vocês? O que querem de mim? O vento aumentou, carregando um cheiro de terra molhada e um presságio terrível. A figura de Miguel tremulou, como se a realidade ao seu redor estivesse se desintegrando. O que está acontecendo? Uma voz feminina e mãe dele, a respiração ofegante. As crianças olharam para ela, os rostos distorcidos em temor. Era como se houvesse um segredo compartilhado entre todos eles. Mas o que era? Você não deveria existir, Miguel proferiu. Sua voz ficou pesado. Lucas fechou os olhos, uma revelação bombástica quebrando sua mente. Talvez ele não fosse um forasteiro ali. Talvez ele fosse um deles. Você é parte deste lugar, parte do passado deles.
Os olhos de Dona Cláudia se arregalaram em um reconhecimento horrorizado. Não, não pode ser, ela exclamou, como se o eco de uma verdade indesejada a atingisse em cheio. O mundo ao redor deles parecia girar. Minha mãe, minha avó, as histórias que elas contavam, Lucas murmurou. Nada fazia sentido. O que isso significa para mim? O pânico crescia em seu peito. Era uma prisão, um ciclo repetido que o tinha puxado para dentro. Então, subitamente, uma brisa forte soprou, envolvendo-os em um redemoinho. A visão de Lucas se distorceu e ele viu flashes de imagens. Pessoas com os olhos costurados, rostos conhecidos e uma história que nunca soubera. Ele era parte de um legado sombrio. A revelação era devastadora. Dona Lourdes olhou para ele com um misto de amor e dor. Você precisa decidir, Lucas, o que você é e o que você quer ser. O sacrifício não precisa ser seu, mas virá de você de qualquer maneira. A situação tornou-se insuportável. As vozes infantis estavam se misturando a um canto triste, e as sombras das crianças tremiam. O pânico se apoderou de Lucas. Espero que não me obriguem a escolher algo que eu não quero. E naquele momento, tudo pareceu se alinhar. No entanto, antes que ele pudesse chorar ou se defender, uma explosão de luz cortou a escuridão das árvores. E uma figura, uma mulher vestida de branco, emergiu da claridade. Chega! Ela gritou, sua voz poderosa abafando tudo. A verdade deve vir à tona. Não deixem que uma alma ingênua como ele carregue a culpa por não perceber que a verdadeira origem do ritual está neles. Lucas ficou paralisado. O chão a seus pés carregava um peso renovado. A atmosfera vibrava de poder, e os olhares dos vizinhos estavam fixos na mulher, agora revelando seus medos mais profundos. A realidade estava prestes a desmoronar, e Lucas percebeu que a batalha que enfrentava era apenas um eco de algo muito maior. O que ele não sabia ainda era que tudo poderia mudar em um clicar de dedos. A mulher olhou diretamente para ele, e seu coração disparou. Você é a peça que falta neste quebra-cabeça. A última verdade que conecta todos. Prepare-se, Lucas. O verdadeiro jogo está apenas começando. Lucas olhou para a mulher de branco. A luz ao seu redor tão intensa que quase o cegou. A presença dela trazia um alívio momentâneo, mas ao mesmo tempo, um frio estranho o percorreu. Ele sabia que algo maior estava prestes a acontecer. As crianças estavam em silêncio, as sombras agora imóveis, enquanto todos os olhos, incluindo os de Dona Cláudia e Miguel, se voltaram para a mulher. Um misto de esperança e medo pairava no ar. Você nunca deveria ter vindo aqui, Lucas, disse a mulher, sua voz firme e clara. Você é a última peça do quebra-cabeça, mas precisa entender. Os segredos que sustentam esta aldeia vão muito além do que você imagina. Ele engoliu em seco, a sensação de um nó na garganta o sufocando. O que ela queria dizer com isso? Ele queria mais explicações, mas a mulher continuou, sem esperar suas perguntas. A aldeia precisa de um novo guardião, alguém que possa quebrar o ciclo de dor e sacrifício. E esse alguém é você. Dona Cláudia, antes tão segura, agora parecendo hesitante, balançou a cabeça, confusa. Não, não pode ser verdade. Isso não pode acabar assim. Seus olhos costurados brilhavam com uma intensidade aterradora. Então a mulher de branco estendeu a mão em direção a Lucas. E uma onda de energia o envolveu. Ele sentiu uma conexão,
como se suas raízes estivessem sendo puxadas para a luz. Você deve conhecer a verdade sobre sua herança, sobre o que realmente está por trás do ritual. Lucas queria perguntar mais, mas a luz parecia derramar segredos, e ele foi puxado para um redemoinho de memórias. Ele viu novamente flashes de sua infância, momentos misturados a rostos estranhos. Então, tudo se transformou. As imagens que brilhavam como estrelas na escuridão agora mostravam um passado sombrio e aterrorizante. Ele viu as crianças anteriores, com olhos costurados, em uma cerimônia. Sussurros, risos, bruxulear de vozes à beira da noite. Mas, mais perturbador, surgiu uma figura. Era ele mesmo, um Lucas mais jovem, cercado pelos mesmos rostos familiares que agora se tornaram sombreados. Ele estava segurando uma adaga, seus olhos brilhando com uma intensidade possuída. O choque o paralisou. Esse ritual não é novo, Lucas. Você é parte da linhagem. A cada geração alguém tem que ser escolhido. Você não é o primeiro, e pode não ser o último. A mulher agora parecia ansiosa. Suas feições mais agudas, à medida que as vozes sussurrantes cresciam em intensidade. O chão tremeu sob seus pés. Lucas ficou em choque. Não era possível. Ele se lembrava de tudo, de cada riso e cada suspiro. Mas isso mudava tudo. Você está me dizendo que eu sou parte disso? Ele mal conseguiu formular a frase. As crianças, confusas, começaram a olhar umas para as outras. O pânico em seus rostos era palpável. O que significa isso? O que somos nós? Uma voz fina cortou o ar, uma das meninas que ele conhecia desde criança. Elas eram inocentes, mas agora pareciam perceber a gravidade da situação. Dona Cláudia, talvez a mais aterrorizada, gritou: Você não pode deixar isso acontecer, Lucas. Mas os olhos da mulher de branco estavam cheios de determinação. A verdade é dolorosa, mas escondê-la é ainda pior. Você precisa escolher: lutar contra ou aceitar seu legado. Então um grito rompeu a tensão no ar. Uma das crianças caiu, seu corpo retorcendo. O pânico tomou conta do grupo. O ritual está virando contra nós, Miguel gritou, o terror em sua voz reverberando como uma cacofonia aterradora. As sombras começaram a se contorcer. E a figura estranha de Miguel parecia agora mais sólida, mais concreta. Não podemos deixar isso acontecer. Lucas precisa decidir. A mulher de branco gritou, mas as coisas estavam fora de controle. Um redemoinho surgiu, puxando tudo para o centro, e cada um começou a perceber suas próprias verdades. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para os rostos das crianças, os rostos familiares dos vizinhos que agora se tornaram estranhos. Lembranças de amor e amizade se misturavam com a descoberta de uma verdade sombria que ele nunca pediu para conhecer. Um silêncio ensurdecedor caiu, e a única coisa que restava era a escuridão se aprofundando. Ele precisava decidir quem realmente era. O peso do sobrenome que carregava, o passado que a aldeia escondeu. Uma escolha tinha que ser feita, uma revelação que mudaria para sempre tudo o que ele acreditava saber. E quando Lucas levantou a cabeça, a expressão de sua voz surgiu na mente. Você é mais forte do que imagina, ela sempre dizia. Mas agora, com tudo em jogo, ele quase não a reconhecia. O que viria a seguir?
No fundo, ele soube que não havia como voltar atrás. E assim, a escuridão se fechou, e ele estava prestes a enfrentar a verdade que nem mesmo ele estava pronto para descobrir. Lucas olhou para a mulher de branco, ainda tentado a entender a profundidade da verdade que estava sendo revelada. O olhar dela era penetrante, e ele sentiu seu coração acelerar. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um grito cortou a tensão do ar. A garota que havia caído se contorcia no chão. Os rostos ao redor se encheram de pavor. Rápido! Alguém ajude! Uma criança gritou, enquanto o desespero tomava conta do grupo. Toda a sala de vozes parecia se transformar em um caos. Lucas correu em direção à menina, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Ele nunca pensou que a situação poderia ficar ainda pior. Enquanto se aproximava, ele percebeu que a menina estava pálida, seus olhos revirando. Algo estava claramente errado. O que você tem? O que aconteceu? Ele a encarou, mas a menina não conseguia responder. Apenas gemia, como se estivesse presa em um pesadelo. Assim que sua mão tocou a dela, uma onda de energia o atravessou. Ele sentiu uma conexão, como se todos os medos que ele havia acumulado estivessem sendo drenados por aquelas pequenas mãos trêmulas. O pânico o consumiu. Era estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou. Os sussurros que antes eram ecoados se intensificaram, misturando-se em um grunhido crescente. As sombras ao redor começaram a se contorcer, dançando em uma nova forma. Debatei meu olhar entre as crianças e os adultos. Todos eles agora pareciam mais próximos do que nunca, quase como se estivessem absorvendo a dor da garota. Subitamente, a mulher de branco levantou uma mão e um silêncio profundo caiu. É ele. Ele é o catalisador, ela exclamou com um tom desesperado. Lucas a encarou, a confusão ainda nublando sua mente. O que ela queria dizer com isso? Então, uma terra vibrante de gritos começou a ressoar pela área, fazendo o chão tremer sob seus pés. A figura de Miguel avançou, olhando para Lucas com desespero. Isso não pode acontecer. O ritual, ele está se desfazendo. As crianças gritaram, mas ninguém parecia compreender. Lucas respirou fundo e se virou para Dona Cláudia. O que ele quis dizer? O que isso significa para mim? A expressão dela se tornara sombria, como uma tempestade prestes a eclodir. Você é a chave, Lucas, mas não da maneira que você pensa. O que está se revelando não é um destino, mas uma maldição. O grito de desespero da menina ecoou na mente de Lucas. E então, em um momento, tudo aconteceu. As árvores ao redor começaram a se agitar, e uma luz intensa explodiu das sombras. Algo estava se revelando. A energia pulsava. Uma presença antiga, algo muito maior e mais aterrador do que qualquer um ali havia imaginado. Com um movimento brusco, a menina a quem Lucas havia tocado ergueu a cabeça, e seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural. Lucas, sua voz soou como um eco distante. Você tem que fazer a escolha. E as sombras começaram a se desfazer, revelando formas familiares. As crianças, os amigos, todos voltando-se para ele. Um balanço entre a luz e a escuridão se formou, e Lucas entendeu. O que acabou de se revelar não era só sobre ele. Era sobre todos eles. Suas vidas interligadas por um passado iluminado e sombrio. Não, não, isso não é possível! Ele sentiu seu corpo tremer. O rosto da menina mudou por um instante, e Lucas viu um brilho de esperança, mas também uma tristeza profunda.
O que você realmente sabe sobre a aldeia, sobre você mesmo. O sacrifício não é apenas seu. E enquanto falava, uma onda de energia o envolveu, puxando sua alma para fora de seu corpo, como se vendaval estivesse devorando suas memórias. Seu mundo desmoronava, e o que parecia ser a verdade começava a se mesclar com o horror. Sombras dançantes se erguiam ao seu redor, como se estivessem prontas para engoli-lo por inteiro. Nesse momento, Lucas entendeu que nada do que havia acreditado era real. Ele não era apenas um forasteiro, mas o próprio núcleo de toda a dor, de toda a culpa que a aldeia carregava. E com essa revelação devastadora, algo dentro dele começou a quebrar. Estava prestes a se tornar a única coisa que poderia remendar todos os laços. Mas a que custo? A luta não era apenas dele, mas de toda a aldeia. Quando tudo pareceu dissipar, a luz se apagou. E o que permaneceu era um eco distante de risos, sussurros e a verdade que ainda pendia no ar, aguardando para ser revelada. O que ele realmente precisaria sacrificar para quebrar o ciclo. Ele não sabia, mas uma coisa era certa. A verdadeira batalha apenas começava. Lucas ficou paralisado. O chão parecia tremer sob seus pés, e os murmúrios das crianças ecoavam em sua cabeça. Enquanto a luz se apagava, seu coração disparava. O que está acontecendo? Ele pensou, olhando para a figura da menina caída, suas mãos trêmulas e pálidas. A energia pulsava no ar, como um relâmpago prestes a desabar. A mulher de branco apareceu, sua expressão serena. Você precisa se conectar com ela, Lucas. O passado e o presente se entrelaçam. Ele hesitou, mas a urgência o empurrou. Tocou a mão da menina. Assim que o fez, uma onda de dor o atravessou. Memórias começaram a fluir. Não apenas suas, mas de todos na aldeia. Olhos costurados, risos que se transformavam em gritos, um ciclo de tormento. E então a revelação mais chocante aconteceu. Lucas sentiu um puxão, como se a essência da criança estivesse sendo transferida para ele. Ele viu flashes de um ritual sombrio. Uma figura familiar, de olhos costurados, dançando ao redor de uma fogueira. Rindo enquanto segurava uma faca. Um aperto no peito fez falhar na respiração. Não, não pode ser. As crianças ao redor começaram a gritar, e ele viu horror nos rostos delas. O que você viu? Questionou uma delas, seus olhos arregalados, como se já soubesse o que estava prestes a ser revelado. Lucas se virou, seu olhar fixo na mulher de branco. Você é um de nós, Lucas. Você não apenas pertence a essa aldeia, mas a esse ritual. Você é o novo guardião. A verdade o golpeou como um soco no estômago. A ideia de ser um guardião, de ser parte de algo tão maligno, o aterrorizava. Um grito atravessou a noite. Do fundo da escuridão, Miguel avançou. Tudo em sua aparência fosse uma sombra de desespero. A escolha foi feita e você não pode escapar. A tensão cresceu e Lucas notou que as crianças tremiam. E a senhora da aldeia, Dona Lourdes, olhou para ele com um misto de carinho e tristeza. Você não é apenas a chave, Lucas. Você é a maldição. O ar ficou espesso e quente. O terror envolveu-o e um desejo de fugir cresceu. Não, não sou parte disso, gritou, mas sua voz ecoou sem força. As crianças começaram a cantar uma canção triste. E ele percebeu que a vilareza estava dividida, alguns sussurrando palavras de condenação,
outros em busca de esperança. E então, em um fragmento de tempo congelado, tudo fez sentido. Ele não era um guardião. Ele era o sacrifício. A última peça de um quebra-cabeça que precisava ganhar vida para que a aldeia pudesse continuar. A figura familiar dançando ao redor da fogueira não era apenas uma lembrança. Era a memória de sua mãe, perdida há muito. Dona Cláudia enrolou-se na noite. Você não pode deixar que isso aconteça, Lucas. Você é a luz em meio à escuridão. As vozes da aldeia se tornaram um rugido de protesto. Tudo estava desmoronando. Ele olhou para as crianças, agora inertes, e a verdade o atingiu como um raio. Ele sempre fora parte disso. Seu sangue temperava o solo da aldeia com dor e sacrifício. Não, ele gritou em um impulso de liberdade. Com isso, uma explosão de luz irrompeu quando sua escolha virou uma onda de energia. Ninguém sabia o que aconteceria em seguida, nem mesmo Lucas. O que viria a seguir? O que mais ele teria que perder? Enquanto a luz ofuscava a paisagem, ele se viu preso em um turbilhão de incertezas. A luta ainda estava longe de terminar. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto a luz se apagava. O ar ficou pesado, como se a própria atmosfera tivesse se tornado um campo de batalha entre a esperança e desespero. Os murmúrios ao seu redor se intensificaram, levando-o a um estado quase frenético. Ele virou para a menina caída, que agora tinha um olhar distante e vazio. O que está acontecendo? Sua voz mal conseguia escapar de seus lábios. A resposta, porém, nunca veio. Uma linha tênue entre a loucura e a realidade se rompendo. Um vento cortante sacudiu as árvores, como se o mundo estivesse reagindo ao clímax daquele momento. Os rostos das crianças pareciam pálidos como fantasmas, e até mesmo Dona Cláudia parecia perdida, com a expressão perturbadora se transformando em uma máscara de sofrimento e confusão. A mulher de branco havia se tornado um ponto de luz em meio à neblina densa da incerteza. Ela olhou diretamente para Lucas, seus olhos transmitindo uma urgência que fazia o mundo ao redor parecer diminuir. Você precisa decidir, Lucas. A verdade deve prevalecer. Mas antes que ele pudesse compreender, tudo explodiu. Um grito ensurdecedor cortou a escuridão. O solo sob seus pés começou a tremer violentamente. O horror tomou conta de todos ali, quando a terra se partiu, revelando uma fenda monstruosa. Um eco profundo vibrou pelo ar, e uma figura grotesca começou a emergir. Olhos injetados de sangue e uma boca disforme que se abria em um sorriso macabro surgiram da fissura. As crianças gritaram em uníssono, recuando desesperadamente, as mãos tremendo, os rostos marcados pela confusão. Não, é ele! Uma das crianças berrou, as lágrimas brotando de seus olhos apavorados. Lucas ficou paralisado, enquanto a verdade aterradora se impunha. Era um ser que todos na aldeia conheciam, mas que ninguém ousou mencionar. Era a própria manifestação do medo coletivo, um espírito ancestral que havia devorado a dor e os segredos obscuros da aldeia ao longo dos anos. O olhar de Lucas se voltou para Dona Cláudia, que agora estava muda de espanto. Ele não deveria estar aqui, ela sussurrou, sua voz falhando. E então, a realidade do que estava acontecendo começou a se moldar em sua mente. O guardião não era ele, era ela.
Dona Cláudia estava escondendo algo muito mais sombrio, e logo a verdade brotou de dentro de Lucas como um jorro de lava. Você é a razão disso tudo. Ele a confrontou, um nó na garganta, sentindo o peso de todas as memórias não contadas. Você trouxe isso sobre nós. Cale-se, ela gritou, mas sua voz soou fraca, quase derrotada. A figura grotesca girou lentamente, e uma onda fria percorreu o ar. Foi como se ele sentisse o peso de todas as escolhas que levaram àquele momento. A máscara de familiaridade que sempre esteve presente em Dona Cláudia agora se despedaçava, revelando uma verdade mais sombria. Você não sabe o que está fazendo. Ela agora estava em pânico. É você quem controla isso tudo! E naquele momento de confusão e desespero, o chão sob eles tremia mais intensamente, como se a fenda estivesse se abrindo ainda mais. Um horror renovado invadiu o coração de Lucas. O ser que surgia não era apenas um reflexo do temor da aldeia. Ele era a chave de uma maldição que conectava todos os habitantes a um pacto sinistro. E agora, o peso de cada alma da vila parecia recair sobre ele. Ele precisava parar aquilo. Mas quem estava realmente treinando quem? Enquanto a criatura continuava emergindo, com um sorriso que parecia zombar de toda a dor, a linha entre passado e presente se desfez completamente. O que Lucas pensava que era uma luta para salvar a aldeia tornou-se uma batalha pela própria sua alma. Ele olhou para as crianças, que agora não eram apenas amigos, mas as almas daquela maldição. Não havia como voltar atrás. A escolha tinha que ser feita, mas ele não sabia como destruir a origem do mal que se escondia ali e dentro de cada um deles. O que restava era um único pensamento. O verdadeiro sacrifício exigia mais do que apenas coragem. O que mais estaria ele disposto a perder? E então, em meio ao caos, a luz da mulher de branco piscou, como se estivesse prestes a se extinguir. Lucas estava paralisado, o chão tremer sob seus pés e o ar impregnado por uma pressão imóvel. A mulher de branco, com sua luz, parecia a única âncora em meio ao caos. Ele olhou para as crianças, algumas com expressões de medo, outras de desespero. O ser grotesco que emergia da fenda poderia devorar tudo e todos. Se você é o guardião, então detenha isso! Um grito ecoou no fundo de sua mente. Mas como? As sombras da aldeia dançavam freneticamente, e a figura de Miguel, agora mais definida, avançou com um olhar determinado. Ele era uma mistura de medo e bravura. Grite! Chame as almas! Sua voz ressoou, e o desespero foi tomado por um ímpeto de coragem. Lucas hesitou, mas em um impulso começou a gritar. Voltem! Voltem todos vocês! O ser monstruoso fez uma pausa. Pareceu confuso, e isso deu nova esperança a Lucas. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava, sobre como a fé e luz podiam derrotar até mesmo os medos mais sombrios. Quando ele começou a cantar, algo inesperado ocorreu. A criança caída, que até então estava inerte, levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam, e de repente uma luz intensa surgiu dela, crescendo e envolvendo Lucas como um feixe que se estendia em todas as direções. Você não pode ser, sussurrou Dona Cláudia, enquanto a luz parecia resgatar parte do que a aldeia havia perdido. Mas, em um segundo, tudo mudou.
A luz revelava um universo de memórias e cada criança presente parecia lembrar de algo. As crianças começaram a sussurrar em uníssono, e as palavras formaram um cerco ao redor do ser que emergia. Temos que libertá-lo. Mas quem? A princípio, Lucas ficou confuso. Eles estavam falando de Miguel, o jardineiro. Ele mesmo? Não! Acabem com isso! Gritou. Miguel não é o problema. Foi quando a verdade brotou como uma flor negra em meio ao caos. Miguel gritou enquanto a luz pulsava em seu corpo. A imagem do jardineiro começou a se desvanecer, revelando uma figura mais grotesca, um ser que representava tudo que a aldeia tinha tentado esconder. Eu sou a escolha, mas não era Miguel. Era uma entidade, um sacrifício que se disfarçou ao longo dos anos. O verdadeiro guardião da maldição, a base de toda a dor. Lucas, você nunca soube, mas a verdadeira escuridão sempre esteve ao seu lado. Sempre fui eu. As crianças gritaram em pânico, e a mulher de branco, que até então parecia ser um símbolo de esperança, agora estava pálida. O que isso significa? Lucas perguntou, mas sua voz foi engolida pela verdade avassaladora. Na penumbra, tudo se dividiu, e Lucas passou a olhar para seus vizinhos, suas expressões permanecendo em um estado de choque. Eles sempre souberam. Ele nunca foi apenas uma peça na história deles. Ele era a chave que permitia a maldição prosperar. O ser grotesco virou o olhar para Lucas, seus olhos resplandecendo em um vermelho profundo. Acaba aqui, Lucas. Sua escolha é tudo o que sempre quis. Você é meu agora. No mesmo instante, algo começou a pulsar dentro de Lucas. As crianças começaram a chorar, e o eco do canto ancestral tomou conta do ambiente. Ele sentiu suas memórias interligadas às deles. As lágrimas escorriam pela pele e a realidade se distorcia. Uma escolha precisava ser feita, mas ele não sabia como. Mas então, como um relampejo inesperado, ele encontrou seu desejo mais profundo, uma necessidade de liberdade. O chão tremeu de novo e a fenda se abriu ainda mais. As vozes começaram a gritar, e Lucas percebeu que ninguém estava a salvo, não enquanto a verdade não fosse revelada. Ele olhou fixamente para os rostos familiares ao seu redor. A certeza do que estava por vir agora pesava mais do que as sombras. Eu não estou pronto. Eu não pode fazer isso. E a realidade desmoronava mais uma vez, a conexão cortada. O que estava prestes a acontecer? O tempo parecia ter parado. O ser grotesco sorria, e a escuridão tomava conta enquanto o eco se transformava em um grito ensurdecedor. Agora, Lucas sabia. A verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas sentiu seu coração disparar, enquanto a verdade se desenrolava diante dele. O ser grotesco agora pairava sobre todos, e uma onda de desespero dominava o ar. O medo crescia, mas ele sabia que não podia deixar isso vencer. Ele olhou para as crianças, cujos rostos se viravam para ele, buscando a coragem que ele havia encontrado em si mesmo. Não, eu não sou parte disso! Gritou Lucas, sua voz ressoando como um trovão em meio à tormenta. E então, uma ideia iluminou sua mente. Ele se lembrou das histórias de esperança que sua avó sempre contava, de como a luz pode derrotar a escuridão. Ele não era apenas um escolhido. Era a reação a um passado feito de dor e sacrifício. Com um movimento determinante, ele se voltou para o ser emergente. Todos nós somos mais fortes juntos. A luz da mulher de branco se intensificou, como se estivesse reconhecendo a força de Lucas. Ele começou a cantar,
chamando as vozes inocentes das crianças, evocando cada momento de alegria que ainda existia nelas. O canto subiu, uma melodia que preenchia o espaço, e as sombras começaram a hesitar. O ser grotesco grunhiu, sua forma distorcendo-se sob a pressão do coro de Lucas. Ele sentiu a energia se concentrar no centro de seu ser, aquecendo-o. Sim, ele estava se transformando. As crianças se uniram a ele, suas vozes entrelaçadas, e cada um fez o mesmo, chamando a luz, invocando a união que quebraria o ciclo de dor que o mantinha preso. A mulher de branco sorriu, seus olhos brilhando como estrelas. É isso. A verdade é que a coragem nunca esteve ausente. Basta saber onde procurá-la. Lucas sentia o poder crescendo e a escuridão. Lucas, você foi mais forte do que qualquer um poderia imaginar. As crianças se aproximaram e mesmo Miguel, a figura distorcida, parecia ser transformada pelo poder da canção. O que antes o prendia estava agora se dissolvendo em luz. E naquele momento decisivo, eles deram as mãos. Luz envolveu todos. Uma explosão de energia que irrompeu da fenda. O ser grotesco gritou, mas sua voz se transformou em um eco distante. A luz cercou a aldeia e o ritual se reverteu. A ligação que antes os aprisionava, agora os libertava, e uma nova esperança brotou de cada um deles. Quando a claridade se dissipou, Lucas se viu cercado por rostos conhecidos, agora livres do peso daquela maldição. A aldeia renascia, o ciclo havia sido quebrado. O alívio tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, um vazio. Ele ainda lutava contra a ideia de que tudo aquela dor emaranhada poderia voltar. Está tudo bem, Lucas, disse Miguel, agora restaurado. Nós nos reunimos para demonstrar uma nova escolha. O futuro é incerto, mas há liberdade. Lucas olhou para os amigos e vizinhos, e pela primeira vez viu não apenas seus verdadeiros rostos, mas também suas essências. A verdade é que todos nós temos um papel aqui. Sussurrou, uma luz de esperança em sua voz. E juntos somos mais fortes. Assim, enquanto a aldeia começava a se reconstruir, ele sabia que o caminho à frente seria desafiador. Mas agora havia um laço indestrutível entre eles. As sombras poderiam tentar voltar, mas eles não se deixariam temer. Com um sorriso calmamente esperançoso, Lucas olhou para o horizonte, porque cada amanhecer trazia uma nova escolha, e a luta não era sobre vencer ou perder, mas sobre entender quem verdadeiramente eram. E então, instintivamente, sentindo a empolgação inundar seu ser, ele se virou e olhou diretamente para você. Ei, você que está aqui, você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso vai se desenrolar a seguir. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Não esqueça, sua participação faz toda a diferença.